Papo Solto na área. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Você sabe, né? O Papo Solto é um espaço para a gente sempre refletir sobre o nosso mercado de eventos e a gente está em 4 episódios incríveis com os nossos queridos celebrantes do Casamento às Cegas, que foram convidados para participar dessa série na Netflix. Mas antes da gente seguir com o nosso Papo Solto e esse papo muito legal com os nossos colegas celebrantes, eu tenho sempre que alertar, né? Eu estou virando, sei lá, youtuber, eu estou virando influencer, sempre eu tenho que dizer que você deve se inscrever no canal aí do Anderson Amaury Silva no YouTube. Clica aí no sininho para as notificações aparecerem para você. No Spotify, clica no coraçãozinho, espalha para todo mundo. Aliás, quero agradecer a audiência do Spotify. A gente bateu no último mês de junho 15 mil transmissões no Spotify. Então, estou muito feliz. É o Brasil inteiro conectado no Papo Solto. Esses dias eu recebi, inclusive, agora futuro, né? Noivo. Olha, te achei no Papo Solto, fui ver as suas redes sociais, por incrível que pareça, estava procurando um celebrante e a coisa aconteceu. Então, eu tenho que agradecer a essa audiência do Spotify, que está muito legal. E também no Deezer, também está acontecendo de uma forma muito carinhosa. A nossa ideia é troca de experiências e levar o nosso mercado de eventos, corporativo, social ou público, a relevância que ele tem, a importância que ele tem e principalmente o profissionalismo que ele apresenta. Falando em profissionalismo, aqui estão eles e elas. Meu amigo Maurício Macri, Lídia, Gisele e Natália Monteiro, falando sobre o Casamento às Cegas. No último episódio, a gente falou sobre tanta coisa, né? Queria focar agora sobre a atividade, né? Da representatividade da atividade dentro da Netflix e onde nós chegamos. Né? Porque lá atrás, quando a gente começou a falar sobre esse assunto, poucas pessoas queriam falar sobre o casamento. Por quê? Pela tradição. Olha, só padre pode fazer, só juiz de paz pode fazer, só líder religioso, pastor ou de qualquer outra religião pode fazer. E quando a gente alertou isso lá em 2015, olha, é um mercado que está abrindo. Muita gente ficou meio pé atrás. E hoje é impressionante o quanto o celebrante ganhou em espaço. Nós tivemos celebrações na Sapucaí, celebrações no Cristo Redentor. No Cristo Redentor, incrível, porque lá no Cristo Redentor só a Igreja Católica pode fazer. E uma celebrante social conseguiu isso de uma forma espetacular. Estivemos em programas, por representações de outros colegas, programas televisivos como Fátima Bernardes, o Teleton, entre tantas outras oportunidades de celebrantes celebrando casamentos em programas como Rodrigo Faro, Eliana e etc, e etc. E agora a Netflix. A nossa responsabilidade só aumenta. Não é isso, meninos e meninas? Com certeza. Com certeza, Anderson. É algo que a gente precisa ter sempre em mente. O celebrante, muitas vezes a gente vê pessoas entrando nessa área, porque claro que o microfone te dá muito poder, te dá uma visibilidade, tem uma questão até de autoestima, né? Relacionada ao nosso trabalho, porque enquanto você está ali com o microfone, você tem 100, 200, 500 pessoas te escutando, e isso te dá uma certa autoridade, né, ali no momento. Mas a verdade é que para um celebrante social, isso não tem nada a ver com autoridade, tem a ver com uma conexão, com um respeito muito grande, porque a gente trabalha num momento em que o casal está absolutamente vulnerável e esperando de você uma mensagem. Então, não é uma coisa de você simplesmente fazer um trabalho, é você realmente se conectar, você respeitar, você ter a responsabilidade, você entender que aquele momento é absolutamente importante e não tem a regravação, não tem o replay. Uhum. Então, se a gente não tiver essa consciência... Diferente de uma série. Né? Exatamente. Ou de uma edição, né, que você faça, tal. Então, assim, se não tiver essa verdade dentro da gente, o celebrante que não tiver isso dentro, introjetado, ele não consegue ir adiante. Ele vai fazer uma celebração aqui, outra ali e tal, mas o celebrante que vai se destacar no mercado é o celebrante que realmente entende qual é o seu papel. Uhum. E o seu papel não é segurar um microfone o máximo de tempo possível dentro de uma cerimônia. É você fazer do tempo que o casal te permite, te entrega, fazer com que aquele momento seja absolutamente único para aquele casal e para aquelas famílias, para as pessoas, os convidados que estão ali.
E isso é algo que você só consegue com muita conexão e com muito respeito. É um trabalho de amor, de acolhimento, mas ele não pode ficar só neste quesito amor e acolhimento. Ele tem que ter a visão estética, profissional, postura, que é uma linha que a gente está brigando para regulamentar, para regularizar, para fazer com que a profissão seja cada vez mais pautada no ponto de vista, sei lá, de um advogado, de um médico, que ele tenha, né, uma liberdade de dizer eu sou, né, eu estou. Né? E aí, quando a gente pensa na Netflix e no Casamento às Cegas, a que ponto você imagina que o celebrante está conseguindo conquistar isso, Maurício? Tendo em vista que você está comigo desde aquela época do primeiro encontro que a gente falava sobre isso. Muita gente falava assim, não, isso aí não vai longe, isso aí não vai acontecer. Eu vou ser otimista, pessimista e realista. Ao mesmo tempo. A atividade ganhou um espaço que eu não imaginava. Tá? Porque eu lembro nos nossos primeiros encontros, era o patinho feio. Era mesmo. Você celebra casamento. Era tipo assim. E aí o jogo virou. Hoje eu brinco que para um ônibus de retirante cheio de celebrante de casamento aqui em São Paulo toda semana, porque todo mundo quer ser celebrante. Virou algo legal. Isso nós ganhamos. Eu acho que estar numa série de TV, passar a ser reconhecido como profissional, né, como celebrante, não mais mestre de cerimônias, isso tudo ganha. Estamos ganhando, estamos conquistando espaço. Mas dentro do mercado de casamento, o celebrante ainda não é visto com esse profissionalismo que nós aqui desejamos, tá? Porque ainda para o mercado de casamento, ainda é o patinho feio, tá? Ainda falo abertamente, o ticket mais baixo. Ainda é aquele que, vamos reagendar o casamento, o último a ser considerado, talvez, se não for a vontade do casal, era o celebrante na época dos reagendamentos. Sendo a vontade do casal, ok. Não sendo a vontade do casal, é porque é um profissional que está entre tantos e que ainda precisa ser visto como profissional. A responsabilidade é nossa, mas também existe um amadorismo muito grande. Então, a gente não consegue ganhar relevância para o mercado de profissionais de casamento do jeito que eu gostaria que fosse, porque ainda tem muita gente amadora que vai lá e faz de qualquer jeito. Então, imagina quem não conhece um celebrante ou uma celebrante, vê uma pessoa agindo de forma totalmente amadora ali e fala assim, pô, cara, não é legal. Não é bom. Então, ainda falta. Muito legal e é importantíssimo, é passo sendo dado, é conquista sendo, né, redundante, mas é conquista sendo conquistada, mas ainda falta falta com que o mercado e as pessoas enxerguem o verdadeiro profissional de celebração de casamento. Isso ainda está precisando bastante. Gisele, talvez aqui de todos nós você seja a que está há menos tempo no mercado, né? Sim. Como é que você enxerga isso? Então, tendo já em vista o próprio reconhecimento, né? Porque estar numa série só reconhece quem você é, o seu trabalho. E eu ia até complementar o que o Maurício falou, que por mais que você tenha começado de uma forma inusitada, de forma intuitiva, como foi a minha forma, que fui lá celebrar para uma amiga que ia se casar, não frequentava igreja. Desculpa, eu acho que todo mundo tem essa história de que uma amiga me chamou para celebrar. História parecida. E eu não conhecia essa profissão no mercado de trabalho, muito menos no mercado de casamentos, né? E eu comecei no final de 2017. Então, o que eu fiz? Por um lado, eu fui beneficiada pela pandemia, porque eu aproveitei esse tempo em que a gente ficou em casa, que eu tinha muito menos casamentos do que vocês, porque ninguém me conhecia. Eu costumo brincar quem era a Gisele Campos na fila do pão de São Paulo, mas que mora lá em Sumaré. E eu aproveitei esse tempo para estudar, para conversar, para encher o saco da Lídia, para encher o saco da Jamila, da Vera, da Natália. Então, assim, a gente foi trocando figurinhas e eu fui procurando os cursos e lendo e procurando me especializar naquilo que eu estava fazendo. Porque por mais que o casal veja os seus vídeos, leia as suas avaliações, você fez a celebração para o João e para a Maria. Você não fez a celebração para eles. Então, eles estão confiando o primeiro dia mais importante da vida deles a você. Então, você pode ter feito muito bem aquele casamento, mas se você não está preparado, se você não conseguiu entender a essência e captar o que eles têm de melhor, você vai chegar lá e vai falar um casamento, um texto totalmente aleatório. E não tem coisa mais gostosa do que você estar falando e olhar nos olhos do casal e ver um olhar para o outro e sorrir. E olhar para um convidado e ver eles dando risada e ver eles chorando. Falando no final da cerimônia com a gente. Gente, é muito bom. Essa liberdade que o mercado social oferece
para qualquer pessoa, é difícil de compreender onde colocar o profissionalismo. E talvez esse amadorismo, ele se explique aí, Nath, o que você pensa a respeito disso? Porque há uma liberdade gigantesca, a pessoa pode chegar ali e fazer o que quiser. Mas é um lugar perigoso, assim. Eu concordo plenamente com o que cada um de vocês falou e eu posso pegar até um pouco de cada fala. Quando a gente fala de Netflix, a gente atende um nível nacional, até mais, né? Enfim. Eu conversei com um casal ontem que eles fizeram uma reunião comigo para me conhecer. Eles moram na Irlanda e a conta da Netflix deles não é do Brasil, é da Irlanda e o Casamento às Cegas do Brasil tá lá. Olha só, então, retificando, é nível internacional, mundial, sim, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Acredito que para cada um o destino preparou esse primeiro amigo, mas se a gente ficar nesse lugar também, né, Anderson, de eu falo bem, eu escrevo bem e, enfim, então vou fazer aqui porque o pessoal acha que o celebrante é só ir lá e fazer a celebração. Não. Gente, é um tempo que a gente investe com os casais, com reuniões, com texto criativo e a gente precisa se especializar. Ainda que há boa vontade de muitas pessoas que querem adentrar nesse universo, porque, inclusive, depois da aparição na Netflix, tem muita gente me perguntando e me pedindo ajuda que quer ser um celebrante. Tem muitas mensagens também assim. E eu acho isso super válido, super importante. Mas é importante enfatizar que, primeiro, tem que ter um propósito naquilo que você faz. A gente não trabalha com qualquer serviço em que você pode errar. Putz, errei aqui uma conta na planilha. Não. Nós trabalhamos com sonhos. Isso é de uma responsabilidade tão grande, porque é um único dia na vida de cada casal que a gente não tem a chance de voltar atrás. Então, por isso que tem que ter a conexão, por isso que tem que ter o profissionalismo, como a Gisele mesma comentou, né? Num tempo que eu estava ali, eu fui buscar, eu também, na pandemia, eu estudei muito, mesmo após ter feito muitos casamentos. E como o Maurício disse também, que é a invisibilidade que dá para essa função tão importante. Porque, afinal de contas, Anderson, muito se fala de assessoria, inclusive confundem, né? A gente pode depois entrar nisso, de cerimonialista com celebrante. Ok, a assessoria está ali conduzindo, organizando, mas o celebrante ele tem o poder de guardar eternamente nas memórias afetivas, tanto do casal, dos casais, quanto das pessoas que estão ali, aquele momento de uma maneira positiva ou não tão positiva. Só tem dois caminhos, o bom ou o ruim. Exatamente. Então, é importante a gente enfatizar aqui nesse papo solto da importância desse papo, da importância de trazer esse tema e até da questão da Netflix, do Casamento às Cegas, agora na 3ª temporada, ter corrigido ali a maneira como nós somos... A nomenclatura que é celebrante social. Aliás, isso tem muito a ver com o trabalho profissional que nós estamos fazendo pautado para a classe. E que é muito importante. Porque a gente tem que dizer, a autoridade está na gente, está lá nas nossas redes, como que a gente se posiciona. Para desmistificar essa coisa do celebrante cerimonialista, a gente tem que falar. Se a gente não falar, vão continuar chamando a gente do jeito que eles querem. E não é preciosismo. Não é. É uma função, é uma atividade que está sendo desenvolvida ali, como qualquer atividade, né? Outro dia, uma assessora, uma cerimonialista, achou ruim que a pessoa confundiu. Falou assim, não, eu sou cerimonialista. E ela está certa. Está certíssimo. Né? Tá certíssimo. Isso é posicionamento profissional de cada um. Exatamente. A única questão é que parece que o mercado precisa entender isso como um todo, porque eu já tive casos... De cerimonialistas nos chamando de cerimonialistas. A assessora falar para mim assim, você que é cerimonialista? Eu falei, não, você é a cerimonialista, eu sou a celebrante. E aí, assim, você vê que o mercado ainda tem dificuldade, imagina. Por isso que, às vezes, eu também fico assim, eu vejo os casais falando, gente, a gente está num processo, então não dá para exigir, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho. Quanto mais a gente fizer o nosso trabalho, você vê que se numa novela já está se falando, que bom, isso já está repercutindo. Isso já está acontecendo, mas ainda é um processo. Ainda não existe a nossa função dentro, né, das organizações para a gente ter um cargo, uma profissão regulamentada. Não existe ainda. Aliás, isso aconteceu na sua edição, né, Maurício? Foi colocado como mestre de cerimônias porque é o que tem. Porque é o que existe, né? Então. E, de fato, o celebrante saiu do mestre de cerimônias. Sim. Isso não tem como negar. Não tem como negar. Quem é que tem boa oratória? Pensaram no mestre de cerimônias. No começo me chamavam, você falou assim. uma coisa muito interessante, Anderson, que me chamou a atenção. Você falou assim, tem dois caminhos, né? Ou vai ser bem feito ou não.
E aí eu lembrei de uma coisa que eu sempre falo, eu até tiro o sarro de outras celebrantes também, porque eu acho que é a coisa, pegando um pouco também o gancho da Lídia, o microfone é um instrumento de inflação de ego, né? É mesmo. Então, acho que essa talvez seja uma área para a gente olhar e cuidar para que você não seja o protagonista. Mas eu falo sempre o seguinte, casamento é analogicamente igual pizza. Pizza ruim, até quando é ruim, é gostoso. Para quem gosta de pizza, certo? Mas essa o casamento sempre é emocionante. Se você vai num casamento de um amigo seu, de uma amiga sua, a pessoa faz uma celebração horrível, você ainda vai estar emocionado e emocionada porque é o seu melhor amigo, sua melhor amiga, que momento, que legal. Então, casamento ser emocionante, ele sempre vai ser. E isso traz uma visão de quem, de repente, não quer investir no profissionalismo, de que eu posso só chegar lá e fazer. Porque vai ser emocionante. Falas que determinam essa fração agora, de emoção. Como você vai ser lembrado é uma coisa, como você vai ser lembrado e lembrada é uma coisa, e que tipo de sentimento, emoção você vai produzir. Por isso a responsabilidade. Então, assim, o que você pode fazer para levar além aquele momento, para você tornar aquilo realmente memorável, sabe? Realmente inesquecível para as pessoas. Então, não é porque é emocionante, que é amor, que é lindo, que qualquer pessoa pode fazer. Tem aquele filme Ratatouille. Sim. Tá? Eu tenho 2 filhos, assisti esse filme até decorar as falas. Tem uma fala do cozinheiro, né, que vira pro ratinho que fala assim, qualquer um pode cozinhar. E ele é muito criticado por isso. Mas se você para pensar, ele tem razão. Qualquer um pode celebrar. Qualquer um pode celebrar. Mas não é por isso que você vai chegar lá e pegar o microfone de qualquer jeito. Tá? Profissionalismo, desculpa, mas hoje em dia eu vou taxar mesmo, tá? É obrigação. Tá? Mas acho que essa analogia... A responsabilidade é gigante. É muito uma linha tênue que o Maurício tocou. Porque assim, já que o casamento ele já proporciona as emoções, porque as emoções elas estão lá. Elas podem ser emoções boas ou não. A energia está lá. Né? Como tocar nessas energias para que as pessoas encontrem o riso, o sorriso, a emoção, a lágrima, a fé... Essa é a responsabilidade do celebrante, é como tocar nisso. Né? Então, o profissionalismo ele passa exatamente nessa questão. Como é que eu vou entender a filosofia daquela família, a filosofia daquele ambiente, observar as conexões que ali estão acontecendo. Eu acho que esse amadorismo que a gente percebe é esse ego de achar que eu posso emocionar, que eu posso fazer rir, que eu posso acontecer. E eu acho que menos é mais. Não sei se vocês concordam comigo quanto há uma produção, porque você para estudar aquela história, você para estudar a essência, onde que a noiva se emociona, quando ela fala de repente de alguém que ela perdeu, ou quando ela se apaixona pelo noivo, ou pela história, ou pela família. É esse momento, é como que eu toco nisso para não exagerar ou para não minimizar. Até quando é importante. Do humor, tem que tomar um cuidado. Isso, ou a ação do humor, grande. né? Tem uma questão importante que acho que se trata de entender. Porque tem casal que quer o protagonista. Certo? Sim. Tem casal que quer essa figura. Sim. Que é protagonista, que tem, de repente, que transmite autoridade. Acho que dizer que o menos é... Eu sou do menos é mais. Eu sou adepto disso. Mas dizer que esse é o caminho... Não. Seria meio... Não, é legal comentar. Seria um pouco, assim, arriscado. Porque tem casal que gosta do protagonista, do stand-up, do cara que aparece, da menina que aparece, da celebrante que aparece, que é autoridade, que é descolada. E tá tudo certo. Mas e quando a questão é entender e não achar que a sua fórmula é única. Isso, quando a gente coloca como profissional, o posicionamento é esse posicionamento profissional de como você é como profissional e como celebrante que você tem que jogar pro mercado. E não só nas palavras, né, Anderson? Tem uma coisa que eu fiz no casamento às cegas que eu não faria jamais em celebração nenhuma, que é ficar na hora do beijo. Mas porque a produção fala pra gente ficar ali. Tanto que no primeiro casamento que eu gravo, eu saio. Mas aí eles pedem pra você ficar. Na hora do beijo é um momento, por exemplo, que eu saio de cena. Na hora dos votos eu saio de cena, porque eu sei que dá importância para aquele casal. Eu, Natália, trabalho dessa forma. Ter aquela foto daquele momento único.
ali, entre eles. E então não é só também no âmbito das emoções o que a gente vai levar. Eu sempre costumo dizer que, se for para resumir o meu trabalho em uma palavra, é autenticidade, porque cada casal é muito diferente um do outro. Sim. E se for para resumir o casamento, eu acho que vocês vão de concordar, é energia, né? Porque é uma energia, assim, absurda, como o Maurício falou, a galera já chega emocionada. Mas é muito arriscado quando essas pessoas só querem lá fazer, sei lá, pegar um texto decorado da internet, um poema. Achar que o seu jeito é o único jeito. Ou assiste a cerimônia do Maurício na internet, reescreve e vai fazer. Porque isso, e essa questão da autoridade, né, que eu sempre digo assim, você pode fazer o papel que for, que seja o stand-up, que seja a coisa mais religiosa, que seja menos religiosa, que tenha ritual, que não tenha ritual, desde que seja em conexão com o casal. Porque o que acontece, o que a mim incomoda é quando o celebrante, ele toma esse papel para ele. Ele toma esse papel e diz assim, não, A cerimônia é minha. A cerimônia é minha, eu sou a autoridade máxima e aqui quem manda sou eu. E assim, a gente não faz nada sozinho. A cerimônia não é só nossa. Então tem o fotógrafo aqui do lado, tem o cinegrafista, tem o casal, tem a família do casal, tem a assessoria que precisa que a gente esteja em sintonia com eles. Então, não é uma autoridade máxima até que ponto? Eu posso então falar o que eu quiser? Não, eu não posso falar o que eu quiser. Eu não posso fazer uma piadinha sem graça. Eu não posso, de repente, falar da avó que faleceu e transformar aquilo num velório. Então, a gente tem, sim, uma autoridade até a página 5, desde que o casal também esteja de acordo. Então, para mim, está ótimo dessa forma. Eu acho que é isso. A questão, inclusive, do beijo, que todo mundo coloca muito, não tem que sair. Eu já tive fotógrafo que falou, eu não quero que você saia, porque você sabe se portar na hora do beijo. Então, assim, tudo é muito relativo. Tudo é muito relativo. A coisa do sim e do não, do certo e do errado, quando você fala assim, até pizza ruim é boa, eu acho que tem uma coisa assim isso é um exagero, porque tem pizza que pode ser ruim. Não, eu concordo, mas assim, eu acho que a gente tem que ter esse bom senso, sabe? De saber que, assim, a hora do beijo, eu saio numa ótima. Olha, mas eu sempre falo com o fotógrafo. E tem horas que eu tô tão envolvida ali com o casal que eu peço o beijo e fico ali meio que de tiete do casal. E aí o fotógrafo faz assim para mim, eu falo, desculpa. E aí eu saio, entendeu? E não é porque eu quero sair na foto, é porque a gente está envolvido. Então, essas coisas a gente tem que ter muito claras. Antes da gente ficar discutindo, apontando dedos, e no nosso mercado é muito complicado, porque existem muitos dedos apontados, muitos julgamentos, e eu sinto que eu me afasto muito quando eu começo a perceber essa coisa dos julgamentos, né? Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Existe casal que adora stand-up, a gente já sabe disso, a gente já viu vídeos onde o casal contratou uma pessoa de stand-up, a gente tem um mágico que faz casamentos. Que bom que existe essa diversidade. Verdade. Que bom que existe o celebrante que faz de um jeito e o outro que faz de outro, porque assim o casal pode escolher melhor. Essa diversidade é rica, é gigantesca no Brasil inteiro. Se a gente for falar então das regiões, então muda pra caramba. Pois é. Se a gente for jogar lá pro Nordeste, pro Norte do então Brasil... Então tá errado, tá certo? Os celebrantes lá são religiosos. Pronto. Porque lá é assim, ainda estamos desbravando essa novidade de ser divertida, essa novidade de ser diferente. Né? Eu concordo plenamente com essa visão de que tem perfil para todos os casais. Acho que isso é uma linha muito legal. Mas Tem quando a uma gente coisa, tem uma coisa, Anderson e Lídia, Gi e Nath, que eu acho que, assim, seja como for que você escolher, eu escutei isso de um grande amigo, que o primeiro evento da minha vida foi com ele, é o Fausto Rosa, é um mestre, assim, sabe? Ele me entregou o microfone, falou assim, ó, lembra que nós estamos a serviço. Exato. Fantástico. Pronto. Foi a melhor frase que eu escutei na vida de evento. Lembre-se que estamos a serviço. Ele falou, ó, qualquer pessoa que está trabalhando em um evento está a serviço. Nós estamos a serviço. Se você coloca essa postura, você vai entender, se conectar,
acolher, compreender e executar Da melhor forma. Com maestria. Então, você pode ser o que você quiser, mas lembre-se que você está a serviço. E na harmonia com a equipe, né? Como a Ali falou, é verdade. Não, e a serviço Nós de não todos. somos sozinhos. Exatamente. Não somos. Sim. sozinhos. Eu acho que o que nós queremos bastante para a nossa classe, para regulamentá-la, para profissionalizá-la, não é colocar padrão. Essa não é a linha de raciocínio. Mas é fazer com que direitos e deveres sejam respeitados lá e cá. Acho que essa é a grande... Você é militante, você sabe do que eu estou dizendo. Sabemos do que estamos dizendo. Sim. Da mesma forma que a pessoa te escolhe e exige de você aquilo que você colocou no contrato, é esse respeito. Eu tenho que respeitar o contrato. Concordo. O que nós estamos percebendo hoje na nossa linha é o exagero. Sabe? É fazer aquilo que acha que tem que fazer. E quando, na verdade, não é o que eu acho, é o que o casal quer, o que o casal acha, o que o casal pensa, ou o que aquela mensagem que aquela família tem. E aí acaba entrando o quê? Entrando a própria religião. Tem celebrante que faz isso. A própria religião ele coloca na cerimônia. Quando, na verdade, talvez... E eu escuto isso, muitos casais me procuram. Anderson, eu quero uma celebração que ela tenha o misto da emoção com o misto da leveza. Sim. Eu não quero o exagero. E aí, me perdoem dizer, eu costumo dizer, tem que tomar cuidado com o celebrante lacração, ou com o profissional lacração. Nós estamos falando de celebrante aqui, né? O celebrante que vai lá para lacrar, né? Para viralizar, para aparecer. E não é esse o propósito. Como o casamento às cegas também não é o propósito apresentar o celebrante, embora tenha apresentado. Sim. Essa é o raciocínio dos direitos e dos deveres da nossa atividade. Então, sim, eu fico... Às vezes muito... O pessoal tem pegado no meu pé, Anderson, segura, calma. Porque não é de você. Mas é porque a gente vem com um trabalho lá atrás de reconhecimento dessa atividade. Eu vou continuar brigando, sim. Desculpa, Lídia. Se quiser se afastar, se afasta. Não, eu não me afasto. Eu só fico na minha. Você vê que eu fico na minha. Só lendo. Porque, de fato, a gente está conquistando muita coisa. Sim. E é isso que nós estamos mostrando aqui. Mas eu acho que é o seu papel também, um pouco isso, sabe? Porque você está numa outra posição. E eu, assim, quero reconhecer no novo cerimonial e no Anderson a pessoa que tem um talento fantástico para executar esse trabalho de qualificar, que você é incansável nisso, né? Assim, eu admiro demais, você sabe disso, já te falei e repito, acho que esse seu trabalho é realmente, sabe, assim, você está numa posição de ir lá e falar assim, gente, então, o que vocês acham disso? O que vocês acham da foto? Trazer as provocações, né? Você traz isso para que haja, inclusive, essa coisa do pensamento, as pessoas pensem. O que eu não gosto não é que você faça as perguntas, o que me incomoda é quando as pessoas começam a dizer assim, isso não está certo. Tem que ser assim. Tem que ser assim. sabe assim, Se não for, não errado. existe na nossa área isso, sabe, assim, eu sempre digo, né, de repente, numa celebração que eu tenha feito, eu lembro que eu fiz uma cerimônia uma vez que durou 1h30. Por quê? Porque teve uma série de coisas que aconteceram, que o casal pediu, que tinha influência da pessoa da igreja deles, tinha uma série de rituais que eles quiseram colocar, tinha a fala de um, tinha a fala de outra. O casal ficou sentado, inclusive, na minha frente. Eu fiz a cerimônia com eles sentados. Eles sabiam que ia ser uma cerimônia longa. E terminou a cerimônia e eles falaram, foi exatamente o que a gente queria. Talvez quem tenha visto, fala assim, gente, por isso que eu não pego um celebrante. Olha aí o que o celebrante faz, que horror. Mas aí você está a serviço de quem? Então, mas é isso que eu estou falando. Por isso que a gente não pode julgar, entendeu? Porque, de repente, se você olha para um ponto daquela cerimônia, você não sabe se foi o casal que pediu que fosse assim. Exato. Então, antes da gente falar assim, nossa, o celebrante saiu na foto, né? Ou não está na foto. Que absurdo, eu acho, porque é isso que me incomoda. Sim, quando entram os julgamentos do acho absurdo, isso não se faz, esse tipo de fala que me incomoda demais. Porque a gente sabe que, a partir do momento que a gente está a serviço de um casal, então a gente vai fazer uma cerimônia, eu já fiz cerimônia de 15 minutos e cerimônia de 1h30. De 15 minutos. Eles falaram, não queremos história, não vai ter entradas, vai ser só a noiva que vai entrar, não vai ter outras entradas. Não queremos... A gente quer entrar, fazer... Não vai ter troca de votos. Ok.
Então, assim, o que você vai fazer? Eu fiz a cerimônia de 15 minutos e a outra de 1h30. Quem olha para uma e quem olha para outra fala assim, nossa, essa celebrante, a gente contrata ela para falar 15 minutos. Ah, não, eu não vou contratar um celebrante que fala 1h30. Mas não é esse o meu papel. Para cada caso é um caso. Né? Entendeu? E normalmente eu faço a cerimônia de 40 minutos, 30, 40 minutos. Dentro desses direitos e deveres do profissional, dizer sim e dizer não, tem que estar lá. Sim. Se for o caso, sim. Eu vou ser muito honesta, Anderson. Eu já não tive... Eu tenho um processo de fazer... Quando me procuram, eu faço uma videochamada. Porque aquele ditado, vê se o santo bate. E aí eu tenho uma questão comigo que se eu não me conecto, eu não vou ter tesão para escrever para aquela pessoa, para aquele casal e etc e tal. Eu já tive situações de dizer um não... para não depois levar uma celebração que não seja não é só um contrato, tão verdadeira. Para mim não é só um contrato. Eu honestamente trabalho dessa forma, né? Falando aí do sim, entre sim e não. Eu, Nath, acho que primeiro eu tenho que encontrar a verdade. E é muito louco, porque lá, por exemplo, no Casamento às Cegas, eu encontrei verdade ali enquanto eu conversava com os casais nos 5 minutos antes, independente do que venha acontecer depois. Mas ali naquele momento, uau! Show. Porque é isso que me dá o up pra... e aí eu acho que o que você falou tem total razão, Li. Cada caso é um caso, cada casal é de um jeito, pede uma coisa. E como o Mal falou, estamos ali a serviço, não é mesmo? Então, assim... mas é importante que a gente também siga algo que não seja contra o que a gente acredita. Se posicione, né? Exatamente. Se você não vai se sentir bem fazendo aquilo que o casal quer que você dependendo. Queira, você tem total liberdade de falar, olha, não gosto de trabalhar assim, não é do meu feitio, não tem a ver com os meus princípios, com os meus valores. Sim, sim. Então, eu acho que também a gente pode ter essa liberdade, não só dos casais dizer sim ou não para nós, mas também da gente... Exatamente. Para fechar, Maurício? É de sua livre e espontânea vontade receber esse casal. Tem que se posicionar e não tem certo ou errado. Você tem que saber quem você é. Isso. Muito bem. Perfeito. Bom, a gente fecha o nosso segundo episódio com os celebrantes do Casamento às Cegas. Semana que vem a gente está de volta com essa turma e a conversa não para. São muitas reflexões. Segue a gente aí no YouTube, no Spotify e no Deezer. Até lá.